Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 36, Objetos de Conhecimento, Misturas Homogêneas e Heterogêneas, Detalhamento, Substâncias Simples e Compostas. Então, vamos começar? Adentramos aí nesta unidade a começar a falar um pouquinho sobre química. Isso mesmo, né? Nós vamos entender um pouquinho do que é essa matéria. Mas o que é tanto essa matéria que está relacionada aí com o conteúdo de química? É só você observar, neste momento aí, você que está nos assistindo, tudo que está ao seu redor, né? Mesa, carteira, lapiseira, lápis, caneta, caderno, enfim, todo esse material, ele é composto por matéria, que por fim é composto por misturas, né? E essas misturas são compostas por substâncias. Já as substâncias, elas são compostas por moléculas e as moléculas por átomo. Então, nesta nossa representação aqui no nosso cenário, nós temos cada bolinha dessa aqui, cada esfera, né, a representação de um átomo, onde as ligações químicas ocorrem entre eles, né, se formando para formar essa molécula enorme que está aqui no nosso cenário, né? Isso é só uma representação para vocês entenderem como é a matéria, se a gente pudesse observar ela através de uma lente de aumento bem potente, né? Nós conseguiríamos ver estruturas muito parecidas com essa aqui que está no nosso cenário. Então, é sobre elas que nós vamos falar, né? Substâncias simples e substâncias compostas, né? E o que são essas substâncias? Bem, imagine um universo formado por minúsculos blocos de Lego, né? Que Lego são pequenas peças de montar. Então, cada peça dessa representando um tipo de átomo, né? Esses átomos podem se unir em diferentes maneiras, criando estruturas incríveis chamadas substâncias. Então, se a gente fosse fazer a comparação dessas substâncias com pecinhas de montar, né, essas pecinhas de montar grudadas umas nas outras iam formar, né, uma estrutura um pouquinho maior, que essas são, no sentido figurado, aí, as nossas substâncias. Então, as substâncias, elas são como ingredientes de um bolo, fazendo uma outra analogia. Cada uma tem suas propriedades únicas que definem sua natureza. Então, quando a gente está fazendo um bolo, por exemplo, voltando aí para o exemplo do bolo, nós temos a função de cada ingrediente, né, de adocicar, né, de fermentar, de dar firmeza à massa do bolo, dar liga. Então, cada ingrediente que vai fazer parte do bolo vai ter uma função específica. Assim são as substâncias, né? As substâncias que vão ser formadas por estruturas menores, que são os átomos, né? Que vão fazer essas ligações químicas entre elas, formando moléculas e assim por diante. Então, nós temos uma classificação básica para a gente aprender hoje. Vocês vão sair da nossa aula aprendendo a definir o que é essa classificação. Ela está relacionada com a composição dessas substâncias. Ela pode ser tanto simples como pode ser composta. E agora nós vamos começar com o conceito da substância simples. Vamos começar com o nosso imaginário, né? Botar aí a cabeça para imaginar o que diz respeito a essas substâncias, uma vez que, quimicamente, a gente não vê essas substâncias, a gente imagina do que elas são formadas. Imagine blocos de Legos que estão montados um sobre o outro apenas com uma cor, com um tipo de cor. Assim são as substâncias simples, formadas, independente do tamanho delas, né, por um único átomo, né, um único tipo de átomo. Por exemplo, nós temos o oxigênio, né, que é representado aí pela estrutura molecular de O2, ou seja, o oxigênio ele possui aí 2 átomos de oxigênio, o gás oxigênio. O gás oxigênio recebe o mesmo nome, né, da substância, o átomo e substância.
Então, nós temos 2 átomos de oxigênio unidos-se um ao outro, formando a substância simples chamada de oxigênio, ou o gás que nós respiramos, né? O ar que nós respiramos. Também temos aí um outro exemplo agora de um metal, né? O metal que é representado pelo átomo ferro, né? Ele é simples, ele não precisa fazer uma ligação com outro metal, né? Ele já, por si só, já tem aí a estrutura e a composição metálica dele. E quando ele une-se com outras substâncias, ele vai formar o que nós chamamos de ligas. Por exemplo, nós temos aí a substância ferro presente na composição das panelas de cozinha, mas são panelas mais antigas, né? As panelas que são formadas por ferro, tá bom? Atualmente nós temos ligas metálicas, nós temos o aço inox, que vão formar outras estruturas para compor as panelas que nós utilizamos, né? Com revestimento, mas as panelas antigamente elas tinham essa composição de ferro, tá bom? Essas são as substâncias simples, mas também nós temos as substâncias compostas. Bem, as substâncias compostas, agora peço a vocês mais uma vez para usar a sua imaginação, né, com aqueles blocos de montar, os blocos Lego. Imagine esses blocos de montar agora com as peças montadas umas nas outras com cores diferentes, né? Elas estão se encaixando, mas elas têm cores diferentes. Então, assim é uma substância composta. Bem, as substâncias compostas elas são formadas pela união de 2 ou mais tipos de átomos, né? 2 ou mais tipos de átomos, tá bom? Como, por exemplo, a molécula de água, né? A molécula de água que nós temos aqui na sua composição é o hidrogênio, né? Hidrogênio, exatamente 2 átomos de hidrogênio, esse índice aqui está dizendo a quantidade de átomos de hidrogênio, e nós temos um átomo de oxigênio. Então, a união aqui do hidrogênio com o oxigênio vai formar o que nós conhecemos como a água, ou H2O, tá bom? Nós temos também outro exemplo de substância composta, o açúcar. Isso mesmo, aquele açúcar que vai fazer parte da composição do bolo, do nosso café, né, do nosso cafezinho, café com leite. Também nós temos açúcar no pão, no suco. Então, esse açúcar, ele é composto aí por essa molécula, né? Essa é uma forma abreviada da molécula do açúcar, onde nós temos especificamente aí 12 átomos de carbono, nós temos 22 átomos de hidrogênio e nós temos 11 átomos de oxigênio. Então, quando eles se unem, quando esses 3 tipos de átomos se unem, nós estamos diante de um exemplo de substância composta, né? Composta por quê? Não é mais um átomo só, não é mais um tipo de átomo, são mais. Todas as substâncias, né? Todos os componentes que nós vemos aí ao redor, ao nosso redor, eles vão ser formados basicamente na natureza, né? O que dispõe aí na sua visão, no seu campo de visão, eles têm essa classificação entre substâncias simples e substâncias compostas, para nós entendermos essas interações químicas que formam a matéria. Tá bom, gente? Então, basicamente, né, essa é a primeira parte da classificação química, para a gente começar a entender como a matéria se comporta, mas ela também possui propriedades. Então, quando a gente passa do campo do entendimento, né, do que é a composição química desses compostos, a gente percebe, quando faz estudos sobre eles, que eles possuem o que nós chamamos de propriedades. Então, a gente vai mostrar aqui durante a aula algumas dessas propriedades, né, com exemplos, fazendo aí uma relação de algo que você já tem noção, você já tem conhecimento no seu dia a dia. Então, vamos explorar essas propriedades. Cada substância, ela possui características especiais, como se fossem suas impressões digitais. Então, essas propriedades nos permitem identificá-las e diferenciá-las, né? Quais são essas propriedades? Vamos ver uma propriedade física chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, imagine mais uma vez, né,
que cada substância tem uma temperatura específica para derreter. Nesse caso, quando ela derrete, nós estamos diante do ponto de fusão, ou outra para virar vapor, para vaporizar, para virar um gás, por exemplo. Nós temos aí o ponto de ebulição, tá bom? Então, nós temos dois pontos importantes. Ponto de fusão é o momento em que essa substância ela derrete, e o ponto de ebulição é quando ela vira vapor ou gás, tá bom? Vamos para um exemplo prático. Neste exemplo prático, nós temos a água. Isso mesmo, a água que a gente acabou de ver que a sua composição é H2O. Então, a água, por exemplo, quando ela derrete, ela derrete a essa temperatura aqui, a 0 grau. Ela derrete a 0 grau. É uma propriedade do ponto de fusão. Só que ela ferve e se torna vapor aqui, que é o ponto de ebulição, a 100 graus. Então, nós temos aqui duas propriedades físicas da água, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, mas se a gente for comparar ela com outro elemento, que é o ferro, ele já vai ter uma característica diferente. Ele vai derreter a uma temperatura muito mais alta, vai derreter a uma temperatura que chega a cerca de 1.538 graus Celsius, tá bom? É essa a nossa grandeza aí que nós estamos utilizando, o graus Celsius, para medir a temperatura e fazer a comparação entre esses dois elementos. Então, olha só, observem bem, a água derrete a 0 graus, mas o ferro ele vai derreter a 1.538 graus. Olha só, para ele derreter, a que temperatura ele tem que chegar. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês, o que são essas propriedades, Eu falei para vocês que elas funcionam aí como impressões digitais. Lembre-se que digital no ser humano, cada um tem a sua. Ela é única, é uma informação única de cada ser. Assim são as substâncias, Elas vão ter propriedades cujas características vão torná-las diferentes umas das outras e únicas, Então, nós temos aí a propriedade, densidade, aliás, ponto de fusão e ponto de ebulição. E aí a professora agora vai falar sobre uma outra propriedade que se chama densidade. Então, imagine que cada substância tenha um peso, próprio por volume, onde ele ocupa um determinado espaço. Então, a densidade é a medida da massa por unidade de volume, tá? Relembrando mais uma vez o que é a densidade. A densidade, densidade é a medida da massa por unidade de volume. Isso é um conceito da densidade, tá bom? Um conceito mais simples que a gente vai aprender hoje aí, formando uma fórmula. Uma fórmula que é bastante utilizada aí em várias ciências. Mas vamos para uma representação prática, do que diz respeito à densidade. Vamos fazer mais uma vez a comparação entre água e ferro. Então, a água, por exemplo, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que o ferro ele vai apresentar uma densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Bem, gente, centímetro cúbico é uma unidade, 1 centímetro cúbico. Agora imaginem, para a água ocupar esse espaço, precisa apenas de 1 grama. Mas para que o ferro ocupe esse espaço, ele vai ter um peso de 7,8 gramas, muito mais pesado que a água, ocupando o mesmo espaço. Isso significa a densidade, quer dizer que a matéria ferro, a substância ferro, ela vai ser mais pesada do que a água. Então, nós temos aí duas propriedades para exemplificar para vocês, Existem muitas mais outras propriedades, mas agora os convido,
né, para a gente mergulhar um pouco mais fundo nesse universo das substâncias, desvendando os usos, as aplicações, né, e impactos ambientais, né? Vamos exemplificar algumas substâncias e falar umas curiosidades sobre cada uma delas. Então, substâncias simples, vamos começar com elas. Nós apresentamos a vocês o oxigênio. Qual é a importância do oxigênio? Ele é essencial, né, para a respiração celular de todos os seres vivos, né? Existe aí uma função metabólica, que é a respiração celular, que quando ela é aeróbica, ou seja, quando ela utiliza oxigênio, né, ela vai fazer a função de o quê? De produzir energia para os seres vivos. Então, o oxigênio ele é fundamental nesse processo metabólico. Né? Os usos dele, né, do oxigênio de forma geral: gás medicinal, produção de aço e propelente em foguetes, né? Onde ele, junto com o hidrogênio, vai fazer o que nós chamamos de combustível, né? Combustível à célula, né? Esse tipo de combustível que vai gerar uma energia muito alta, fazendo os foguetes funcionarem. Nós temos aplicações, né? Aplicações do oxigênio, hospitais, indústria siderúrgica e indústria aeroespacial. No meio ambiente, né, o oxigênio ele é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e combate às mudanças climáticas. Nós temos o ferro. O ferro, a importância dele, ele é um constituinte da hemoglobina, que a hemoglobina ela é um componente do sangue, tá bom? Ela é um componente químico que tem a função de transportar o oxigênio no sangue. Usos do ferro, nós temos aí na construção civil, né, produção de veículos e fabricação de eletrodomésticos, né? Essa é a função aí do ferro para o homem, né? Continuando, né, nós temos a aplicação do ferro. Vamos para as aplicações: aplicação em edifícios, fábricas de automóveis e indústrias de eletrodomésticos. E para o meio ambiente é importante o ferro porque a reciclagem é fundamental para reduzir a extração de minérios e impactos ambientais, quando é possível reciclar o ferro. Nós temos aí como substância simples o cobre que tem aí uma peculiaridade, né? Ele tem essa representação química na tabela periódica, né? E a sua importância aí é condutor de eletricidade e calor utilizado em fios e tubulações. Nós temos como uso do cobre fiação elétrica, tubulação de água quente, né? Produção de utensílios domésticos também. E aplicações, né? Nós temos as aplicações na construção civil, indústria de eletrodomésticos e indústria eletrônica. Já a sua função no meio ambiente, o seu papel, quando ele é reciclado, é essencial para reduzir a extração de minérios e o descarte inadequado. Então, é sempre importante, né, mais o metal, o cobre, assim como o ferro, eles serem reciclados. Agora partimos para algumas curiosidades sobre as substâncias compostas. Nós temos a água, né, que é importante, é essencial para a vida na Terra, dissolvendo nutrientes e regulando a temperatura. O uso dela, né, água potável para, por exemplo, para consumo humano, irrigação de plantações, geração de energia hidrelétrica, a aplicação da água aí, ela tem como alguns exemplos, né, o uso doméstico nas águas, a agricultura e usinas hidrelétricas. E o meio ambiente, né, a conservação e o uso racional da água, né, garante aí a disponibilidade deste elemento importante, né, dessa substância para gerações futuras. Aí a gente falou do açúcar, né? O açúcar durante as nossas aulas como uma substância composta. Ele é uma importante fonte de energia para o corpo humano, utilizado em diversos alimentos. Ele vai entrar aí também em processos metabólicos. E o uso, né, do açúcar em alimentos, em produção de doces, em bebidas e a indústria farmacêutica. Sua aplicação, né,
está aí nos supermercados, nas fábricas de alimentos e nos laboratórios farmacêuticos. Já no meio ambiente, o consumo consciente e moderado, né, evita problemas de saúde e impactos na produção, né? E aí nós temos aí algumas importâncias do açúcar em relação ao meio ambiente, lembrando aí que nós fazemos parte dele. Nós temos o dióxido de carbono, que é o CO2, a sua importância é que é um gás essencial para a fotossíntese das plantas. O seu uso aí, ele é usado em refrigerantes, refrigerante em extintores, né, de refrigerar, no sentido de refrigerar, produção de água gaseificada e na indústria química. Sua aplicação é a segurança contra incêndios, né, indústria de bebidas e indústria química. E nós temos aí uma importância dele, né, que é para o meio ambiente, que é a redução das emissões para combater os efeitos estufa e as mudanças climáticas. Olha só quanta importância quando a gente vai estudando algumas substâncias, né? A gente exemplificou aí basicamente 5 substâncias, né? Substâncias simples e substâncias compostas. Relembrando aí, revisitando nas substâncias simples, nós vimos o oxigênio, o ferro e o cobre. E nas compostas, nós vimos aí o dióxido de carbono, a água e o açúcar. São substâncias comuns, né, encontradas na natureza, no meio em que vivemos, né, e são só um ínfimo exemplo, né, de muitas substâncias que estão presentes aí no nosso dia a dia. Para a professora mostrar para vocês o quanto é importante a gente entender sobre esses processos aí, essas classificações, né, para entender um pouquinho sobre essas características, né, que são as propriedades físicas, as propriedades químicas dessas substâncias, e a gente entender como o meio funciona, o meio ao nosso redor. E não é só ao nosso redor também, a gente falou aí da importância do metabolismo no corpo humano. Então, algumas substâncias dessas, elas são essenciais para fazer o nosso corpo funcionar, como o oxigênio e como a glicose, né, que é o carboidrato aí que a gente viu com o nome de açúcar. Então, estudar as substâncias nos permite compreender o mundo ao nosso redor. Isso mesmo, como os materiais são formados, como funcionam e como integram o meio, se interagem, né, como interagem com o meio ambiente. Mas, além disso, né, estudar as substâncias nos permite desenvolver novas tecnologias. Quando você tem a informação sobre as propriedades físicas e químicas dessa substância, você vê o potencial do uso delas, né, em criar materiais inovadores com propriedades específicas para diversas aplicações, como a gente viu aí nas indústrias farmacêuticas, na medicina, né, na agroindústria, na indústria aeroespacial. Então, quando você aprende as propriedades dos elementos, das substâncias, a gente consegue aplicar elas em diversas áreas. Então, estudar as substâncias nos permite também resolver problemas ambientais. Isso mesmo, buscar soluções para a poluição, o uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Então, a gente viu aí, nós vimos basicamente, né, quando a gente fez a comparação dessas substâncias simples e compostas, nós falamos de 2 simples, que são o ferro e o cobre, que elas são substâncias metálicas. Então, o ferro e o cobre, quando eles são extraídos da natureza, né, esses recursos minerais que são extraídos não dessa forma, né, eles são extraídos, beneficiados e isolados, quando eles fazem parte aí do nosso dia a dia, é importante que a gente faça a reciclagem deles para que o homem não chegue a extrair de novo mais ferro e mais cobre da natureza, porque quando você faz o processo de extração, você pode estar degradando o meio ambiente. Então, conhecer as propriedades e saber como manipulá-las é necessário para a gente também fazer o processo de reciclagem, tá bom? E o que a gente viu
Até aqui, nós vimos a classificação de substâncias simples e compostas. Vamos relembrar aqui elas, mostrando os modelos químicos, né? As substâncias simples, como o oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, o oxigênio, gás oxigênio. Nós temos aqui a água, que é um exemplo de substância composta, formado por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O que a professora quer que vocês observem? Os átomos, eles são os mesmos, né? Eles são os mesmos elementos presentes aí na tabela periódica e na composição aí da nossa matéria. Mas quando eles fazem ligações com diferentes átomos entre si, eles vão formar substâncias diferentes. Nós temos a substância simples aqui, formada basicamente por oxigênio, né, O2, o gás oxigênio, que a gente respira, e nós temos aqui a água, né, que é uma substância composta formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênios. Né, composta porque nós temos mais de um tipo de átomo para formar esta substância aqui. Então, toda a nossa matéria, tudo que a gente estuda, se resume aí nos elementos e na combinação deles para formar substâncias. Substâncias simples e substâncias compostas. Agora, nós vamos ver 2 exemplos práticos das propriedades dessas substâncias. Prepare-se para uma aventura na cozinha. Isso mesmo, transforme a sua cozinha em um laboratório, mas sempre utilizando todos os componentes com a supervisão de um adulto. Então, vamos lá para o nosso primeiro experimento de demonstração. Nesse experimento de demonstração, utilizaremos água comum, água potável e também óleo de cozinha. E nós vamos utilizar um copo transparente para que a gente possa observar a mistura. Então, vamos começar. Coloque a água, uma quantidade razoável para que você possa visualizar a mistura e depois acrescente com cuidado o óleo. Observe o que acontece com o óleo ao pingar na água. Então, ele chega a uma certa profundidade e depois ele sobe até a superfície. Então, a pergunta é: por que a água e o óleo não se misturam? Para esse experimento de observação, nós utilizaremos os seguintes componentes: água comum, água com gás, opcional, corante de cozinha, e também utilizaremos um copo transparente para que a gente possa observar a reação. Então, vamos começar vertendo um pouquinho de água. Cuidadosamente colocaremos a água com gás. E pingaremos 2 gotas de corante. Observando que o corante ele vai ajudar na visualização da reação da água com gás e a água comum. Observem, e agora fica a seguinte pergunta: por que há uma reação entre água com gás e água comum, uma vez que as duas têm na sua principal composição a água, né? A fórmula H2O. Utilizamos componentes bem simples que podem ser encontrados numa cozinha, uma vez que essa demonstração aqui ela é bem elementar, mas mesmo não tendo risco na hora de manipular os componentes, é necessário, mais uma vez, a presença de um adulto para acompanhar nesse experimento de demonstração. Então, observem que nós fizemos a mistura de 2 substâncias para fazer essa observação e, após isso, fazemos a anotação e depois pesquisamos o assunto relacionado à composição química desses componentes para tentar entender as suas propriedades tanto físicas quanto químicas. Espero que vocês tenham gostado desse experimento.
Então, a pergunta aí que vocês devem responder a partir daí da consulta, né, das suas pesquisas, é a diferença de densidade. Nós estamos vendo a diferença de densidade entre água e óleo e a diferença da densidade entre a água mais gelada, né, com gás, e a água natural, né? Essa aí é a propriedade que está sendo visualizada no nosso VT. Então, vimos aí um show, né, de ciências, né? Vocês, jovens cientistas, ainda podem contribuir com várias questões, né, com várias pesquisas aí relacionadas a essas substâncias, né? Mas é importante que quando a gente replique um experimento, nós temos alguns cuidados, como use roupas velhas e avental para proteger suas roupas, né? Tenha ajuda de um adulto para realizar alguns experimentos, lave bem as mãos após os experimentos e mantenha o material fora do alcance de crianças pequenininhas, né? Menores que vocês. Né? Essas aí são algumas dicas relacionadas aí à prática, né? Ao uso de experimentos quando você recria em casa, né? Na sua cozinha, que é um verdadeiro laboratório. E aí eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Da nossa aula de Química, e até a próxima.